Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no SmackDown e no Wrestling.pt e hoje para um vídeo onde vamos descer ao Memory Lane, ao baú das recordações e vamos recordar as vezes em que o wrestling português apareceu referido em jornais ou revistas no período, portanto, jornais ou revistas de tiragem portuguesa, no período entre 2006 e 2012. Antes de entrarmos propriamente no vídeo em si, no tema em si, dar-vos duas indicações. Primeiramente, dizer-vos que vamos fazer isso com os originais. É isso mesmo, it's the real deal. Eu tenho aqui vários jornais e revistas que vos irei mostrar. Nós já lá vamos. Portanto, com reportagens, entrevistas, apontamentos acerca do wrestling português neste período. Não estará cá tudo, acho eu, mas estará, direi eu, a grande maioria das vezes em que o wrestling português apareceu referido em jornais ou revistas nesses 6 anos que vamos aqui ver. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, o CTW não aparece neste vídeo porque ele para em 2012 e em 2012 o CTW ainda não fazia shows e, portanto, apenas e só por isso não aparece no vídeo. Dar-vos ainda um terceiro apontamento. Este vídeo não vai seguir ordem cronológica porque eu quero despachar o elefante branco desta sala. E perguntar-se-ão vocês o que é o elefante branco desta sala. Eu vou já mostrar-vos e vocês já vão perceber por que razão é que eu estou a dizer isto. Então, é uma notícia do Jornal de Notícias de 21 de agosto de 2011 e que diz respeito ao show da WXW, da World Stars of Wrestling, na Live Beach de Mangualde. E a senhora, a jornalista do Jornal de Notícias que lá foi, que se chama Sandra Ferreira, resolveu escrever o que vocês vão ver. Eu penso que eu estou a ver o que vocês estão a ver na câmara também, portanto, penso que vocês estarão a ver e, portanto, eu vou pôr aqui de lado e tudo. Podem ver lutadores a brincar numa praia artificial. Eu vou repetir porque este título é inacreditável. A única palavra que podemos utilizar aqui é esta. Eu já vos vou mostrar outras reportagens em que às vezes podem não... realmente a imagem que é dada não é correta, mas nada a ver com isto. Isto é algo que passa quase a compreensão do ser humano comum. Lutadores a brincar numa praia artificial. É o que diz este título. E, portanto, quanto a mim, isto é provavelmente o maior crime lesa wrestling que alguma vez foi escrito num jornal, numa revista de tiragem nacional. Porque tu não podes dizer, aqui não está em causa se tu sabes o que é o wrestling, se não sabes, se te informaste minimamente. Acho incrível também tu ires descobrir alguma coisa como jornalista e não te informares minimamente do tema, pelo menos. Eu já nem digo os pormenores, mas do tema que te vais informar. Mas mesmo que não faças isso, tu não podes dizer de um espetáculo performativo, seja ele qual for, tu não podes dizer que os performers estavam a brincar. Eu sendo muito sincero, eu não faço ideia se o Axel na altura fez alguma coisa em relação a este título, porque este título é arrasador. Mas isto daria, num país, diria eu, em que a justiça andasse um bocadinho mais rápido, este título daria lugar a um processo a este jornal, claramente, porque seria a mesma coisa. Isto é uma desvalorização tão grande, aliás, passo ao grande. Isto é tu colocares o que foste ver no chão, completamente, na lama, completamente. E, portanto, isto daria... Porque tu aqui vais quase à honra, ao profissionalismo, tu mexes com muita coisa quando fazes um título. E o pior para mim é que se calhar a jornalista nem fez de propósito, portanto, isto se calhar é burrice pura, mas burrice daquela mesmo um nível de burrice extremo, porque se calhar esta senhora nem fez de propósito.
agora não pode dizer de um espetáculo performativo, porque ela quando chegou à praia, de certeza que percebeu que tinha um palco à frente e que tinha música e que os performances saíam de uma cortina. E portanto, tu não podes dizer que os jogadores a brincar, porque quem brinca... Se tu disseres luta a fingir na praia de Mangualde, eu isso até sou capaz de aceitar. Porque ela olhou para aquele tipo, para aquela luta, não é a luta que ela está habituada a ver, que é sério, e portanto achou que aquilo era uma luta a fingir. Man, tudo bem, sou capaz, não é bom, mas sou capaz de aceitar isso. Inaceitável, completamente inaceitável, é tu escreveres lutadores a brincar numa praia artificial, sejam eles lutadores, sejam cantores de ópera, sejam dançarinas de balé, seja o que for. Tu não podes escrever em qualquer espetáculo performativo que se esteve a brincar. Quem brinca são as crianças e, portanto, estamos a falar de um espetáculo. Eu não sei que tipo de paragem cerebral é que deu esta senhora. Por acaso gostava de saber, gostava de um dia falar com ela para perceber, porque eu acredito que ela não fez isto por mal e, portanto, gostava de perceber a linha de raciocínio. O que é que uma pessoa que é jornalista, que vai cobrir um evento, o que é que ela pensa para sair desse evento a dizer, olha, o que eu estive a ver foi uma brincadeira. Man, é inaceitável. Além disso, a reportagem em si tem erros. Chama-se World Stars of Wrestling por World Stars Wrestling, outra vez por World Satars Wrestling e, portanto, sinceramente, isto é mau demais para ser verdade. Depois acaba até aqui, na construção da notícia, acaba até por não haver nada de morte, mas realmente este título logo arrasa completamente, completamente esta notícia. Existe aqui, o Bemer ainda tenta dar aqui uma explicação excelente, a explicar, isto é uma arte em que as pessoas contam histórias com os corpos e estabelecem uma ligação emocional. Portanto, ela até teve o Bemer a dizer-lhe isto, o que você está a ver é uma arte. Man, e ela escreve isto. É uma senhora, portanto eu não me vou alargar, porque se fosse um senhor a falar a sério, merecia um escaro. Quem faz uma coisa destas merece ser castigado por isto, seja qual for o castigo, porque isto sinceramente não se faz, seja com o wrestling, seja com outra coisa qualquer. Passemos à segunda notícia, portanto está tirado o elefante da sala. Naturalmente que nas outras notícias não é que a imagem que seja dada do wrestling em muitas delas seja boa, mas nada chega ao ponto execrável deste Jornal de Notícias, que diga-se, o Jornal de Notícias até é dos jornais que pelo menos quando o wrestling é destaque, com as vindas da WWE e tudo mais, até é dos jornais que dá maior destaque ao wrestling, mas aqui realmente esteve horrível. Passemos aqui à segunda notícia, é uma coluna do Record, era uma coluna habitual, o Vamos ao Wrestling, que era escrita, ou pelo menos durante muito tempo foi escrita, pelo Jorge Botas. Espero que consigam ver. E, portanto, WP revela parceria com Dublin Wrestling. É uma notícia muito bem escrita, em que o Jorge Botas responde ao como, ao quem, ao porquê, ao onde, e, portanto, dá a indicação da parceria do WP com a Dublin Championship Wrestling e da vinda do Danny the Pain Dins a Portugal para lutar frente ao Bemer pelo título WP e depois do combate do Irish Dragon, que iria fazer dupla com o Seth frente ao Pegasus e ao Ricardo Costa. Volto a repetir, é uma notícia que diz tudo o que tem que dizer e lá está, é escrita por alguém que está ligado ao wrestling e isso faz toda a diferença. E aqui com o Bemer em grande destaque e, portanto, esta coluna era engraçada, apesar de muitas vezes também, porque ela depois deixou de ser escrita pelo Botas. Eu lembro que houve alturas em que já não era o Botas a escrever e em termos de conteúdo aquilo derrapou um bocadinho, mas nesta altura, excelente promoção ao wrestling português. Vou-vos mostrar agora outras duas notícias sobre as quais não me vou alargar muito. Elas foram há pouquíssimo tempo publicadas na minha página. Para quem esteja a ver o vídeo e possa não conhecer, hoje falo eu wrestling, Facebook, Twitter ou Instagram, podem passar por lá. E portanto, temos aqui acerca da vinda da WWE, da primeira vinda da WWE Portugal em 2006,
O Diário de Notícias, a 3 de dezembro de 2006, foi conhecer a APW. Depois também o Bemer a contar aqui a sua história. E, portanto, acaba por ser uma notícia também, uma reportagem também interessante. O Bemer conta aqui a história da ida para o Canadá. A APW explica um bocadinho da sua história. E, portanto, acaba por ser também, na minha opinião, uma boa promoção ao wrestling português. Podem ver mais acerca desta notícia no Hoje Falo Eu Wrestling. Outra notícia do mesmo dia, 3 de dezembro, de 2006, uma ótima notícia, excelente notícia. Grande senhora, esta Maria João Caetano, que escreveu esta notícia. E o que é que a Maria João Caetano fez? Foi à procura de artigos sobre wrestling português, artigos da capital, artigos antigos, e conseguiu aqui reunir numa reportagem, em poucas linhas. A reportagem não é grande, mas consegue falar aqui de nomes como o Tarzan Taborda, o Manuel Oliveira, o Jameri, o Mateus Valente, o Zé Luís, e portanto, excelente, grande Maria João Caetano, está no polo oposto da notícia, do Jornal Notícias, e portanto, excelente notícia esta do Diário Notícias. Se fossem todas assim, estaríamos nós bem. E portanto, de jornais estamos, eu diria, conversados. Vamos passar então às revistas e vamos começar com a revista Focus, que vos mostro já agora, só ver a data, 12 de dezembro de 2017, e portanto a Focus, deixem-me ver se eu descubro onde está a reportagem, porque já me caiu o papel, eu tinha aqui assinalado. Está aqui, a reportagem chama-se Os Homens da Luta, e ela foi conhecer o WP Wrestling Portugal, e portanto é uma reportagem já agora que, se quiserem ver, ela ainda está como vídeo-reportagem no YouTube da revista Focus. É irem ao YouTube e colocarem revista Focus, tudo pegado. E portanto é uma reportagem que conta a história do WP, onde existem entrevistas ao Bemer, ao Corvo e ao Pavão. E eu diria que aqui, como 80% da reportagem são entrevistas a estes três, acaba por ser muito bom, mesmo para um público generalista, porque o Bemer, o Corvo e o Pavão acabam por dar aqui muitas indicações. É lógico que depois, quando tu confrontas isso com as partes em que é o jornalista a escrever, pronto, a coisa não fica tão boa, normal. Mas volto a repetir, o grosso desta reportagem são entrevistas ao Bemer, ao Corvo e ao Pavão, e portanto essa parte, pá, excelente. É contada a história desde a ETT, contada a história dos 11 dias na FWA, e portanto é contada também a compra do ringue por parte do WP, até dizer o preço. Portanto, acaba por contextualizar muito bem um público generalista junto daquilo que é a história de uma associação, ou vá lá, de uma academia recém-criada na altura, como era o WP. Entrevistaram também o dono do Shotokai, e portanto é falado o protocolo, e portanto é uma notícia claramente, ou uma reportagem neste caso, que claramente beneficia o wrestling nacional. Daqui passamos outra vez para 3 de dezembro de 2006. Portanto, eu já vos tinha mostrado duas notícias, uma do Jornal Notícias e outra do Diário Notícias, de 3 de dezembro de 2006. Foi o dia, ou a véspera, perdão, da primeira vinda da WWE a Portugal, e também a revista do público, a Pública, fez uma reportagem com o wrestling português. Eu também já a tinha marcado, deem-me só aqui um segundo, ela aqui está. E portanto, é uma reportagem que se chama, cá em cima tem um título que diz Os Herdeiros de Taborda, mas a verdade que era um título bonito para a reportagem. Os Herdeiros de Taborda é um excelente título, mas depois o título aqui em grande é apenas o wrestling português. E é engraçado, e portanto contextualizem isto naturalmente, estávamos em 2006, que abaixo do título, como vocês podem ver, existe uma frase que eu vos vou ler, e realmente o jornalista João Bonifácio acaba por apanhar muito bem
o que era o wrestling português da altura, porque a frase diz, portanto, o título é o wrestling português e depois a frase diz: as associações fazem-se e desfazem-se ao ritmo das amizades, ponto. As exibições podem acontecer em terraços de bares ou nas festas académicas, ponto. Ninguém é pago, ponto. Portanto, este contexto de amadorismo, naturalmente, que existia, que não há mal nenhum em dizermos isto, é o que é, e portanto este contexto de amadorismo passava também muito nestas reportagens. Porquê? Porque o wrestling português estava no seu início, estávamos em 2007, e portanto era o total amadorismo. Neste momento é diferente, portanto nós quando olhamos o wrestling português já temos outra ideia, apesar de ainda ser muito amador. A verdade é que já há pelo menos um contexto diferente. Agora, nesta altura, como a reportagem bem refere, o WP estava a começar com a sua academia, portanto, algo mais sério, mas tínhamos muitas associações e depois há aqui exemplos, por acaso não é nesta, mas há outra reportagem que eu vos vou mostrar à frente, em que referem mesmo isso, as amizades, as inimizades, o não sei quem papou a namorada do não sei quem. Isto acabava por destruir relações e, portanto, naturalmente que se a nível profissional isto acontece, deixa de ser nível profissional. E, portanto, nesta altura, isto era assim, as coisas depois foram evoluindo e, portanto, aqui aparecem Corvo, Kid Joe, Pavão e Bemer em grande destaque, como podem ver, e, portanto, depois cada um deles é entrevistado. Engraçado também o facto do Kid Joe era o Pegasus, dizer, e estávamos, volto a referir, em 2007, e o Pegasus diz que os seus heróis são Benoit e Jamie Noble, já sabemos isso, mas que não são muito dados ao lado do entretenimento. Portanto, é basicamente o oposto do Pegasus, o que é muito engraçado. E além disso, ele diz que vai encomendar umas calças novas azuis em licra. Pá, brutal, brutalíssimo. E portanto, engraçado ver como depois isto se concretizou realmente completamente diferente em relação às calças azuis, não. Essas ainda bem que as encomendou, mas realmente o Pegasus mudou completamente. O Bemer aqui, e muito bem, também era sempre mostrado como um caso à parte no wrestling nacional. Realmente a questão até de ter estado na academia do Lance Storm, o ter estado na FWA, davam realmente uma aura de profissionalismo ao Bemer, que também passava muito nestas reportagens. Depois os restantes, eu diria, não tinham pejo a indicar que muitas vezes o wrestling era apenas algo que levavam como hobby completo na altura. Passamos agora para a revista Tabu, e a revista Tabu em outubro, 7 de outubro de 2006, e portanto 2006 um ano, estávamos no boom do wrestling, 2006 um ano em que realmente se publicou muita coisa sobre o wrestling português. Deixem-me só ver se descubro onde é que está a reportagem. Ora, aqui está ela. E portanto a Tabu publicava esta reportagem chamada Wrestling Circo de Feras, e é uma reportagem da Raquel Carrilho, que tem aqui, eu diria, vários focos de várias vertentes. Primeiramente, ela vai ouvir, por um lado, um pedopsiquiatra, por causa daquela questão da violência e tudo mais, que era muito debatida na altura, mas por outro lado, também refere que o Mad Dog foi dar aulas à escola número 1, à escola primária número 1 de Portimão. Portanto, tanto dá uma no cravo, vá lá, como outra na ferradura. Depois, refere ainda duas empresas entre aspas, portanto, dois grupos de pessoal. Esqueçam esta palavra empresas, eu queria pô-la entre aspas. Dois grupos de pessoal de backyard wrestling da altura, a FWE do Porto e a PWF de Braga, e que acabaram porque chamaram a atenção das autoridades e, portanto, foram obrigadas, segundo eles, a fechar, a deixarem de brincar ao wrestling. E, portanto, a reportagem também refere isso, infelizmente, porque não faz nada bem à modalidade. E daqui, então, parte-se para a NWR. Portanto, é referido também que o primeiro show da NWR acaba com pancadaria e, portanto, é entrevistado o Ravel, que aqui já é apresentado
eu até vos posso aqui mostrar como o patinho feio, vá lá, do wrestling nacional, e portanto é mostrada aqui, ou portanto designado aqui esse show do Liceu Camões da NWR, a passagem depois, peço desculpa, à AWR, e existe também uma entrevista ao James, ao Lobo Branco, que aqui já tenta dar, realmente, tu percebes que o Lobo já aqui tenta, que o James já aqui tenta dar um contexto de maior, pelo menos de desejo de maior profissionalismo, que isto não fosse só algo amador. E portanto, eu acho que eles vão depois também acompanhar um show da FWR, vão também a um treino da APW, e portanto, eu acho que a reportagem acaba por ser interessante. Naturalmente que não dará a melhor imagem do wrestling, sim senhora, mas nós também temos que pensar nisto sob o ponto de vista do jornal. E portanto, sobre o ponto de vista do jornal, eu acho que é uma reportagem interessante. Contam-se aqui histórias que têm realmente interesse, que um público mais generalista vai gostar com toda a certeza. E portanto, agora acabam por se referir muito as questões de ego, as divergências entre lutadores, e isso, o próprio jornalista chega aqui a uma altura em que diz que o wrestling português parece um guião de sul-americano. E na altura a verdade é que era um bocadinho isso, e portanto isto acaba por passar na reportagem, mas é o que é. Depois, lá está, um bocadinho à parte, e é engraçado que isto acontecesse sempre, o Bemer é também entrevistado, e a sua história, mas colocado aqui um pouco à parte, lá está, porquê? Porque já havia essa ideia, mesmo para quem não era do wrestling, já havia essa ideia do profissionalismo, do nível em que o Bemer estava, já ser realmente acima. Vamos para a nossa última revista, e que é a Penthouse. Como vocês podem ver, eu espero que não me deem strike no vídeo por estar a mostrar a capa da Penthouse, nem me lembrei disso, mas vamos já passar para aqui. Portanto, a Penthouse, que na altura era uma revista, que era uma boa revista, diga-se de passagem, que faria para aí concorrência à Maxim e à GQ, eu não sei se a GQ já existia na altura, e que faz, este título é típico, eu acho que se calhar 50%, 60% dos jornalistas, quando fazem uma reportagem sobre o wrestling português, este deve ser o primeiro título em que pensam, wrestling à portuguesa. E portanto, aqui com o Juan e o Seth no início da reportagem, é uma reportagem já de março de 2012, e o que é que faz? Foi acompanhar um show da World Stars of Wrestling a Loures. Era uma altura em que o World Stars of Wrestling tinha a parceria com o Máximo, com a MLW, e onde existia também uma terceira parceria, vá lá, com o WP. E portanto, deixem-vos mostrar aqui algumas fotos do show. Podem ver, toda esta máquina está ao nível das melhores do mundo. Isto foram declarações provavelmente do Axel, penso eu. E é engraçada a reportagem, porque além de ir aqui aos lutadores, e podemos ver aqui a apresentação também de todo o plantel, todo o roster, o Bemer ali com a taça do Campeonato Europeu, o Seth junto a um fã, e portanto acaba por ser uma reportagem interessante, mas tem aqui realmente alguns pontos mais interessantes ainda, porque primeiramente é contada a história do Máximo. Portanto, o Máximo primeiramente tem algumas linhas de entrevista ao Máximo e o filho, e o jornalista faz referência aos caminhões da MLW, aos famosos caminhões da MLW que tinham Batista, Rey Mysterio, portanto, pintados. E a verdade é que uma das fotos é do Hulk Hogan, uma das pinturas é do Hulk Hogan, e o Máximo diz à jornalista, Hulk Hogan era o meu maior ídolo. Isto dito pelo Máximo, acho que pá, está muito, muito fixe. Realmente, o ídolo do Máximo ser o Hulk Hogan, brutalíssimo. Portanto, além do Máximo e do Danny Luffman, o Axel é também aqui entrevistado, logo no início da reportagem. Depois eles vão aos bastidores, a reportagem vai aos bastidores do show, fala com o Salvador, com o Seth, com o Bemer, pega-se completamente em personagem, o Salvador também, mas eu diria que
o Pegasus fez mesmo ali sobressair nas linhas que teve o quão estava em personagem, porque ele tinha sido árbitro convidado de um combate deste show, e portanto o Pegasus diz à jornalista que tinha sido convidado porque toda a gente sabia da sua imparcialidade e da sua justiça e de quão pio ele era em relação a isso. O Salvador também fala em personagem, e isso, na minha opinião, é bom. Diz que todo Salvador, por exemplo, diz que todos os lutadores que viu no Wrestling Nacional eram uns frangalhotes e que ele podia ser melhor que eles. E, portanto, acaba por ser interessante nós termos os lutadores, naturalmente, a falar em personagem, que é o que se deve fazer, principalmente um público que ainda não conhece o wrestling. Este foi, e ainda uma última questão relativamente a esta entrevista. O jornalista, apesar de falar aqui muitas vezes em relação aos combates de saltos, piruetas, portanto, não fala aqui em manobras, em nomes de manobras, mas a verdade é que se nós pensarmos bem, tu falares em power slams ou em body slams ou em suplex ou o que seja, também não vai interessar as pessoas que não conhecem o wrestling, porque elas não sabem o que é aquilo. E portanto, eu diria que se calhar não é assim tão prejudicial falar-se aqui em piruetas, em saltos e em acrobacias. É lógico que isto vai dar um bocadinho a imagem do circo, mas se tu fores ao wrestling, porque ainda por cima isto é numa tenda de circo, portanto o espetáculo foi feito numa tenda de circo, e portanto eu acho que o jornalista fez aqui um bocadinho essa associação, mas eu diria que se calhar não é assim tão prejudicial, ou na altura não era assim tão prejudicial, porque eventualmente isto poderia levar pessoas aos shows. E portanto, se calhar antes disso do que falar em sharpshooters ou em suplexes ou em power slams que ninguém conhece. E portanto, por aí acho que não prejudicou. Por aí além, o wrestling português. E portanto, estes foram, mais uma vez, muito obrigado a quem me deu realmente estas revistas, estes jornais. Isto é ouro para mim, como devem perceber. Quis partilhá-las com vocês. Foram algumas, eu diria muitas das vezes em que o wrestling português, eu diria provavelmente quase todas as vezes em que o wrestling português apareceu em jornais e revistas portuguesas. Foi o vídeo de hoje, foi o Espaço do Fontes desta semana. Vejam toda a programação do SmackDown e do Wrestling.pt e nós voltamos então. Passem também pelo Hoje Falo Eu, não se esqueçam, e nós voltamos então para a semana.